Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor, na área você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor, então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, toda vez quando pingar vídeo aqui no canal você vai ser o primeiro a ser avisado, então inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, quanto mais likes a gente tiver, mais pessoas a gente consegue alcançar e com isso a gente consegue trazer um conteúdo cada vez melhor para você que está aí do outro lado e a sua prioridade aqui no canal. Comente o que você pensa em relação aos assuntos que a gente vai comentar, não só nos nossos vídeos, mas nas nossas lives também, beleza? Bom, o dia está bem ruim, afinal de contas uma derrota bem inesperada para o Sport pelo placar de 2-1 em casa, né? Jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve o primeiro gol do Douglas Costa, depois até da torcida ter vaiado ele, mas de fato a atuação não foi nada boa, o coletivo foi desastroso e isso se refletiu nas explicações na coletiva tanto do Filipão quanto do Marcos Herrmann, o vice-presidente de futebol do Grêmio, após o jogo, né? O Filipão situou várias questões e entre elas situou duas situações que são muito importantes que a gente tem que analisar. A primeira delas situou a questão do que está por vir para o jogo contra o Cuiabá nessa quarta. Ele falou que certamente não vai ser um time com 3 volantes. O Filipão teria peças para isso. Tem Darlan, tem Lucas Silva, tem Thiago Santos, tem Fernando Henrique, tem Sarará. Mas o Filipão já garantiu. Não vai ser um time com 3 volantes, vai ser um time com 2 volantes e um cara mais centralizado ali para fazer a armação. Falou também sobre o Campaz, diz que o Campaz basicamente, em outras situações, falou que o Campaz ele é um jogador como qualquer outro, não é porque ele custou 20 milhões que ele vai jogar, enfim, o Filipão já falou disso em outras oportunidades. Mas a gente está aqui para traçar um planejamento em relação às próximas rodadas do Grêmio. O Grêmio joga contra o Cuiabá em casa e depois visita Santos e Fortaleza fora, né? Visita fora de casa o Santos e o Fortaleza. Para esse jogo contra o Cuiabá e para esses 3 jogos, o Grêmio não vai ter o Vilhaçante, que foi convocado para a seleção paraguaia, e pode não ter o Borja. Por que pode? Porque o Borja teve uma entorse no tornozelo, previsão de que ele fique de fora, né, dos jogos por cerca de 15 dias. Ele deve ser desconvocado pela seleção colombiana para os jogos das eliminatórias, mas pode ser que ele se recupere antes. Então pode ser que contra o Fortaleza ele jogue, pode ser que contra o Santos ele esteja no banco de reservas. Mas contra o Cuiabá, é certo que o Diego Souza vai entrar. Porque o Diego Souza vai ser julgado na quarta-feira por aquela situação envolvendo o jogo do Corinthians, que ele pegou o cartão amarelo da mão do juiz, ele vai ser julgado por isso. A pena é de, se não me engano, 1 a 6 jogos de suspensão, e o Grêmio entende que isso não vai acontecer em nada. Se acontecer um jogo, o Grêmio vai conseguir o efeito suspensivo, mesmo que o julgamento seja no dia da partida, então o Diego Souza deve jogar esses 3 jogos, esse é o planejamento inicial. Mas a dúvida principal é do meio para frente, em relação à armação. O que vai acontecer naquela linha de 3 ali, envolvendo Alisson, envolvendo Douglas Costa, envolvendo o Vilhaçante e aí envolveu o Campaz, enfim, o que pode acontecer? Existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade, por exemplo, do Filipão centralizar o Douglas Costa, colocar o Campaz pela direita e aí tirar o Alisson, que foi o que o Filipão fez no intervalo do jogo contra o Sport, mas aí o Douglas Costa pela direita e o Campaz centralizado. Existe também a possibilidade do Filipão segurar um pouquinho e colocar um outro jogador ali, colocar, por exemplo, o Jonathan Robert, ou, por exemplo, manter a escalação. Mas, assim, é muito difícil da gente prever ainda alguma coisa porque não teve treino. Então, são pistas que o Filipão vai dando em relação a coletiva dele. Amanhã a gente deve ter um panorama maior. Mas a tendência de momento é que a dúvida seja da titularidade envolvendo o Alisson e Ferreira. Talvez essa seja a dúvida principal. Afinal de contas, o Alisson saiu para a entrada do Campaz, então ou o Alisson ou o Ferreira vão brigar por uma posição ali, porque o Campaz jogou bem, o Douglas Costa não vai sair do time, já tem a referência no ataque, então Alisson ou Ferreira vai acabar sendo a dúvida natural. Isso é algo que vai ser treinado amanhã. A tendência é de que o Alisson fique no banco de reservas, até porque saiu no intervalo também contra o Sport. Então o provável time do Grêmio talvez tenha, vamos lá, pegar a escalação base dos últimos jogos: Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues e Rafinha, mesmo que o Guilherme Guedes tenha entrado no intervalo, deve jogar o Rafinha. Thiago Santos, Lucas Silva, essa dupla de volante já vinha jogando sem ausência do Vilhaçante. Aí o Campaz centralizado, talvez o Alisson, mas pelo momento do Grêmio talvez jogue o Campaz, Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza. O Alisson, a tendência é de que o Alisson vá para o banco de reservas. Lembrando, o Grêmio tem uma sequência dura, o Grêmio não depende mais de si mesmo para sair da zona de rebaixamento.
Claro que, levando em consideração os jogos atrasados, depende, mas são jogos contra Atlético Mineiro e Flamengo, então a tendência é de que o Grêmio não pontue nesses dois jogos. Então o Grêmio hoje, considerando os jogos que faltam ainda no Campeonato Brasileiro, da 24ª rodada para frente, o Grêmio não depende mais de si para sair. O Grêmio pega agora, como eu falei, o Cuiabá em casa, o Cuiabá está ali na meio da tabela, 11º. Depois o Grêmio pega o Santos, que é adversário direto, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E depois pega o Fortaleza, que está brigando lá para cima, mas que vem num momento ruim, tomou 3-0 do Atlético Goianiense, está focado na Copa do Brasil, o Grêmio pode tirar proveito disso. Então, de fato, é uma semana que, se já vinha sendo decisiva para o Grêmio, agora ela é essencial. Afinal de contas, se o Grêmio não ganhar do Cuiabá, abre-se o terror e o Grêmio está praticamente rebaixado, mesmo que falte algumas rodadas. Os dois duelos ali diretos, digamos assim, o Grêmio não ganhou. Já ganhou do Cuiabá por 1-0 fora lá naquele jogo atrasado, perdeu para o Sport em casa, sobra esse jogo contra o Cuiabá em casa para o Grêmio fazer 6 pontos. E aí agora o Grêmio vai ter que projetar uma vitória contra o Santos fora de casa para compensar esses 3 pontos contra o Sport. Enfim, o Grêmio treina amanhã, o jogo é na quarta-feira, 9h30 da noite, mas certo é que terão mudanças na escalação, como eu falei antes. A tendência é de que o Alisson talvez vá para o banco de reservas com o Campas sendo titular, tá bom? Então, é isso aí, mudanças na escalação, provavelmente mudanças internas, está circulando a informação de que podem ter mudanças, inclusive envolvendo cargos. O Marcos Herman principalmente está bastante cotado para talvez sair, a geral do Grêmio emitiu uma nota pedindo a saída dele, a torcida já está bem impaciente em relação a isso, mas certamente pode ter alguma coisa de mudanças internas, ou pelo menos mudança no discurso, alguma mudança deve ter e precisa ter, afinal de contas, o Grêmio hoje não é um time, né, gente? O Grêmio é um amontoado de jogadores ali, correndo de uma forma totalmente desorganizada, tentando fazer o gol. É complicado. Desse jeito, por mais que tenha mais time que os outros e mais elenco, afinal de contas o Grêmio tem mais elenco que a Chapecoense, que o Sport, que o Santos, que o Bahia, que essa galera toda. Mas futebol não é feito só de elenco. Futebol tem organização, tem competitividade e principalmente tem qualidade. Hoje o Grêmio não está mostrando nenhum deles, tá bom? Comente, expõe a sua opinião aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, grande abraço, até a próxima, tchau!